calçados essenciais. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu separei 7 opções de calçado que não podem faltar no meu guarda-roupa e eu quero nesse vídeo te explicar por quê e como que você pode entender quais são os melhores calçados para a sua realidade, para o seu estilo de vida. Então, se você quer saber tudo sobre esse tema e nunca mais ter dificuldade de sair porque não tem calçado adequado, vem comigo que eu te conto. Se você tem dificuldade de combinar o calçado com o seu look ou tem dúvidas de qual calçado certo para determinadas ocasiões, pode ser que está faltando aí no seu guarda-roupa os calçados mais versáteis e mais práticos. Muitas vezes a gente tem aqueles calçados super diferentes, mas nos faltam aqueles calçados essenciais que vão transitar por diferentes momentos, diferentes ocasiões e combinar com basicamente todas as peças que a gente tem no guarda-roupa. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo com uma lista dos 7 calçados mais versáteis que a gente pode ter no nosso guarda-roupa. Eu não gosto de falar essenciais porque cada pessoa tem o seu estilo de vida, tem as suas preferências, então pode ser que você prefira alguns em detrimento de outros, mas são calçados extremamente versáteis e que eu vou te explicar a escolha deles para que você escolha os seus 7 calçados essenciais com base nesse raciocínio que eu vou trazer aqui para vocês. Então esses calçados são os que eu uso na esmagadora maioria das vezes, que funcionam com basicamente todos os meus looks, que eu não abro mão deles no meu guarda-roupa. Sempre que algum deles vai ficando velhinho, vai ficando desgastado, eu troco por outro com a mesma função, que vai me entregar o mesmo resultado que esses 7 aqui, porque para mim eles são essenciais na minha vida, na minha rotina e muito provavelmente vão ser muito versáteis para você também, é só você adaptar aí ao seu gosto, às suas preferências. Eu já vou começar com o mais essencial para mim, que é uma sandália de tiras e salto bloco. Para mim essa peça não pode faltar no meu guarda-roupa, então até ignorem que ela está um pouquinho gasta aqui, porque eu realmente uso bastante. Esse calçado ele é muito versátil em relação ao conforto e às ocasiões, então dá pra gente usar tanto para o ambiente de trabalho, quanto para sair à noite, quanto para o dia a dia, porque ela é super confortável. Esse salto de cerca de 5 centímetros aqui, ele para mim é muito confortável. Pode ser que você, dependendo das suas preferências e particularidades, não ache, mas na minha opinião esse aqui é como se eu tivesse descalço mesmo. E eu gosto bastante dessas sandálias com tiras finas, inclusive tô querendo, né, quando essa já tá velhinha, quando eu for substituir, vou substituir por uma que tenha só uma tira aqui, presa no tornozelo, porque quanto menos informação, melhor, mais fácil ela vai ser de entrar em todos os looks. Então eu combino essa sandália com short, com saia, com calça, com vestido, ela funciona com absolutamente todas as minhas partes de baixo. E ela dá aquele refinamento, aquela feminilidade, mas sem perder o conforto e a casualidade também, porque não é aquele saltão super arrumado. Então ela transita assim numa infinidade de looks e ambientes. E para mim é a mais essencial do meu guarda-roupa. Quanto à cor, eu gosto bastante desse tom de off-white. E também são muito versáteis o nude, o metalizado, o caramelo. A preta, ela é versátil também, mas ela não é tão versátil quanto esse tom, porque a preta em looks muito clarinhos, ela pode pesar um pouco visualmente. Igual nesse look que eu tô aqui, por exemplo, hoje, eu usaria essa, mas eu não usaria a preta. E olha que esse look até daria pra usar a preta, mas eu acho que ela pesa um pouco visualmente, eu não gosto tanto do resultado. Então esses tons são os mais versáteis para sandálias. O segundo calçado que para mim não pode faltar é o bom e velho tênis branco. Eu sei que nem todo mundo ama tênis, mas eu particularmente adoro. Eu acho que ele traz outra comunicação em relação à sandália. Então ele traz um ar mais casual, mais despojado para o look e que é essencial para a gente fazer um look transitar em diferentes estilos e ambientes. Igual esse look aqui com a sandália é uma comunicação, o tênis é outra. O tênis já deixa ele muito mais despojado, muito mais casual. E eu gosto bastante de ter essa flexibilidade de mensagens diferentes, de estilos diferentes nos meus calçados. Porque o calçado ele muda demais a vibe do look, o resultado final. Então se você coloca uma sandália, ele tem um efeito, se você coloca um tênis, tem outra mensagem, outro efeito completamente diferente.
Então o tênis branco é o mais fácil de combinar. E esse aqui que é de couro, né, ou sintético, mas que não tem uma carinha tão esportiva, tão de academia, é um tênis mais urbano mesmo, que dá um ar mais despojado para os looks. Eu gosto muito também dos tênis mais diferentes, com cores diferentes, aquele modelo parecido com o Adidas Samba, que é bem polêmico, eu gosto, eu acho que dá um arremate interessante para o look, mas eu te recomendo começar primeiro pelo tênis branco liso. E na minha opinião não tem nenhuma cor mais versátil para o tênis do que o branco, porque também ele combina com diversas possibilidades diferentes. Um tênis preto já vai ficar muito mais pesado visualmente. O tênis colorido é bacana, mas por um segundo momento. Eu acredito que o tênis branco ele tem que vir primeiro no nosso guarda-roupa e depois a gente adiciona as outras cores. Se tênis faz muito seu estilo, você pode ter vários, mas o branco ele não pode ficar de fora. Esse meu aqui é da Ana Capri, essa sandália é Arezzo e ele não é de couro mesmo, ele é sintético. Eu não ligo tanto de ser de couro, porque, por exemplo, muita gente fala, né, que o couro dura mais, e de fato dura mais. Porém, a borracha dentro vai amarelando, ele vai esfarelando. Então, por mais que seja de couro, dependendo, não dá para usar assim pelo resto da vida. Então, eu prefiro gastar um pouquinho menos nos sintéticos e que também tem uma boa durabilidade para mim. Esse aqui eu já tenho há 2 anos, eu sempre mantenho ele limpinho, bem cuidado, e até hoje ele está em ótimo estado de conservação. Outro calçado que para mim não pode faltar são as rasteiras. E de preferência essas rasteiras que prendem aqui no tornozelo, porque elas conseguem deixar um look casual, mas mais arrumadinho, sabe? Dependendo da rasteira, se ela for mais refinadinha, dá até pra gente ir em festas com ela. Se você não gosta de salto, não usa salto de jeito nenhum. Essa, como ela tem um metal aqui, ele é mais bruto, ele é mais casual. Porém, ela é bem versátil, ela tem um tom bem nude, tá vendo? Que ela é muito fácil de usar. E esse dobrado, ele também é fácil de coordenar, ele só traz um detalhe diferenciado. Mas se você quiser começar também por uma rasteira sem detalhes nenhum, talvez você vai ter mais facilidade para combinar. Essa aqui para mim é super tranquila, mas depende do seu gosto mesmo. Então, as mais neutras são as nudes, são as caramelos, as metalizadas, as off-white, né? O mesmo raciocínio da sandália. Essa aqui também é da Arezzo. E eu gosto bastante que ela deixa um ar delicado, mas com um brilho, né? Com uma sofisticação por conta desse detalhe. Mas é um detalhe mais bruto, então ele é mais casual, lembrando. E se você quiser ter poucas rasteiras no armário, prefira a de amarrar no tornozelo, porque ela dá uma sofisticada a mais do que aquela que são tipo um chinelo, só de enfiar o pé. Então você pode ter das outras também, mas se fosse para escolher uma, eu optaria por essa que prende no tornozelo e que é a mais neutra possível. As pretas também são muito versáteis, eu tenho e uso muito, mas não é também com todo look que ela vai funcionar. Então se for para escolher uma essencial, eu vou na metalizada, ou na nude, ou na off. Então essa peça para mim também não pode faltar. Sempre que as que eu tenho vai ficando mais velhinhas, eu compro outra, porque para mim ela é uma peça-chave que deixa o look com o ar bem casual, bem confortável, mas sem ser desleixado, é aquele casual arrumadinho e sem ser tão esportivo quanto o tênis. Então me traz uma outra comunicação que eu gosto bastante. Outro calçado que para mim não pode faltar é uma sandália mais fina, com um salto mais alto, um salto mais fino, porque em alguns momentos é necessário. Então, por exemplo, para sair para um ambiente mais refinado, um casamento, você não vai usar de salto bloco. Então, você precisa de uma sandália para essas ocasiões. Por isso que eu gosto da nude ou da metalizada também, porque dá para usar com todo tipo de vestido de festa, né? Dá para combinar com absolutamente tudo, porque se você tem uma preta ou uma colorida, dependendo do vestido, não vai ornar. Então eu gosto de ter poucas no meu guarda-roupa dessa sandália, porque é algo que eu não uso no meu dia a dia, por ter um salto bem alto e bem fino. Então eu uso só em determinadas ocasiões e eu gosto bastante que ela seja a mais neutra possível, porque ela não vai interferir visualmente no meu look. Ela vai ficar ali cumprindo o papel dela, trazendo um refinamento, mas não vai pesar visualmente. Então essa aqui eu tenho há alguns anos já, uns bons anos, é da Arezzo também. Eu gosto muito da durabilidade. Essa eu tenho há algum tempo, ainda tá num estado ok de conservação, porque calçado desgasta mesmo, gente, não tem como. O salto arranha, né? Isso é super normal. E que nem eu falei, eu gosto de diversidade.
Então essa aqui, ela entra em momentos que nenhum outro calçado aqui entraria. Nem a rasteira, nem o tênis, nem o salto bloco. Então essa já traz outra comunicação e outros ambientes. Outro calçado que é muito essencial para mim são os scarpins ou slingbacks. Para mim, os scarpins entram em momentos bem semelhantes aos das sandálias. Como esse tem um salto menorzinho, ele entra no mesmo ambiente aqui da sandália de salto bloco. Tem momentos que eu prefiro o calçado fechado, eu opto pelo scarpin. Mas se você não tem e não sente necessidade, né, não se sinta pressionada a ter um só porque eu tô falando. É algo que é muito versátil para mim, porque tem momentos que eu prefiro trocar a sandália por ele, principalmente esses scarpins mais tradicionais, de bico fino, transitam muito desde ambientes casuais até os ambientes de trabalho mais arrumados. Eu gosto bastante e dá um ar bem feminino, bem poderoso pro look. A cor também. Os mais versáteis é o off-white, é o nude. O caramelo também eu acho muito versátil para calçado, porque o caramelo ele vai tanto com looks claros quanto com looks escuros, sem brigar muito. O caramelo é um tom mais quentinho, então se você é de uma paleta fria, talvez um marrom médio mais frio vai ser um pouco mais versátil para você. Mas de qualquer forma o caramelo ele combina com uma infinidade de peças. Para mim ele é extremamente versátil e eu gosto bastante dessa comunicação do scarpin, que é uma opção de sapato fechado, que é bem sofisticado e é muito confortável por ter esse salto médio. Poderia ser o de salto alto também, que daria ainda mais glamour assim pro look, mas o de salto médio para mim é o mais confortável e mais fácil de usar de todos. Agora um item que para mim é um ou outro, dependendo do seu gosto pessoal, você pode ter os dois, mas eu acho que não precisa, porque tem comunicações semelhantes, que é a sapatilha ou o mocassim. Eu gosto de ter um calçado flat, baixinho, que não seja tão casual quanto a rasteira e o tênis. Então, por exemplo, em looks de trabalho mais arrumadinhos, mas que eu não quero usar salto, eu posso optar ou pelo mocassim ou pela sapatilha. Essa aqui não é uma sapatilha muito delicadinha, né? Ela tem o bico fino, né? Então ela traz uma comunicação mais feminina que o mocassim, mas não infantilizada. Então eu gosto bastante de um ou de outro, ter pelo menos um dos dois, eu acho que é bastante útil. Lógico, se fizer seu estilo, se encaixar nos seus momentos de vida. Porque principalmente para trabalho, tem momentos que a gente não quer ser tão casual com o tênis ou a rasteira, só que a gente também não quer usar salto. Então, um desses dois é excelente. O mocassim tem uma comunicação mais masculina e a sapatilha uma comunicação mais delicada e feminina. Também as mesmas cores mais versáteis aqui, ou um nude, ou um caramelo, ou um off-white. Esse mocassim é da Ana Capri e essa sapatilha é da Arezzo. Então vocês veem que tem basicamente Ana Capri e Arezzo em todos os meus calçados aqui. Esse scarpin também era da Arezzo, esqueci de comentar. E por último, mas não menos importante, uma botinha, principalmente se você mora em lugares mais frios, aí você deve ter mais de uma. Mas se você mora numa temperatura amena, ter pelo menos uma botinha eu acho bem útil, principalmente para as estações de inverno, porque aqui daria pra gente passar o inverno talvez só com o mocassim ou só com o tênis, mas a bota ela traz essa carinha mais invernal para os nossos looks. Então eu acho muito versátil a de cano curto e eu gosto muito dos tons médios também, do caramelo, por exemplo, porque não pesa tanto quanto o preto, apesar de que para bota o preto costuma ser muito versátil, porque nos nossos looks de inverno normalmente são tons mais fechados, né? É uma característica dos looks de inverno. Só que para mim o caramelo ainda é mais versátil. Depende muito de gosto, do seu guarda-roupa. As brancas e off-white dividem opiniões, porque tem muita gente que acha que lembra paquitas assim e tal. As metalizadas também ficam muito chamativas. Então escolher uma bota num tom fácil de combinar é essencial, porque aí você não precisa ter muitas. Essa pra mim é a mais essencial do meu guarda-roupa e ela não pode faltar, porque eu combino ela numa infinidade de looks, com muitas partes de baixo também. Então eu uso ela com calças alongadas, uso ela com calças que terminam no tornozelo, com saias, com shorts e meia. Então eu gosto bastante também. A preta, que nem eu falei, também é muito versátil, ainda mais no inverno que a gente usa meias pretas, pode ser bem fácil coordenar a preta. Então fica a seu critério, depende da configuração de cores do seu guarda-roupa. Então esses são os meus calçados indispensáveis,
que eu sempre estou renovando eles no meu guarda-roupa, sempre nas cores off-white, branco, caramelo, nude ou metalizados, que até não temos nenhum aqui, mas eu gosto bastante também. E claro, não posso deixar de falar, se você quer ter um guarda-roupa super versátil, que combine muito bem entre si, que te forneça milhares de opções de look e que não foque só no calçado, mas na versatilidade como um todo, entre para o guarda-roupa inteligente. Lá eu te ensino na prática como ter um guarda-roupa funcional para a sua realidade, para o seu gosto, para o seu estilo. A gente fala muito de calçados também, mas tem vários outros assuntos sobre peças, bolsas, acessórios. Eu tenho certeza que você vai amar e vai transformar o seu guarda-roupa. Então eu quero saber de você, quais são os seus calçados essenciais que não podem faltar no seu guarda-roupa? Comenta aqui para eu saber.